Fala, meu povo! Seja bem-vindo aí a mais um café, a mais um encontro rápido, direto, prático e objetivo, onde nós aqui passamos algumas orientações para nos ajudar, enquanto professores, enquanto detentores do conhecimento, que precisamos passar esse conhecimento para os nossos alunos. Nós precisamos sim, a cada dia, né, a cada momento aí, melhorar um pouco. E esse é nosso objetivo com esse café das 10 aqui, 10 minutinhos, rápido, direto e com objetivos definidos. No café passado a gente viu algumas coisas relacionadas ao processo de ensino, né, e algumas orientações, né, técnicas em relação a isso. E hoje a gente vai tratar, né, continuar tratando dessa questão da comunicação do professor. E aqui a gente tem 7 fatores que dificultam a comunicação entre professores e alunos. Nós vimos, né, no encontro passado como é que funciona as etapas do processo de aprendizagem, de ensino, a maneira como a cada fase que é passada os alunos vão ali, né, captando, entendendo, discernindo, melhorando, estruturando, até ali tendo a sua definição e a sua tese concluída. E esse processo se dá única e exclusivamente pelo o fator base, que é a comunicação em sala de aula. Então é preciso que haja uma clareza entre professor e aluno no sentido da comunicação. E, como eu disse no encontro passado, não vamos entrar no mérito aqui do processo de comunicação, né? Emissor, receptor, não, a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai tratar do quesito prático, né? Da praxe educacional, da transmissão da informação, da transmissão do assunto. Evidente que a gente não pode desabonar, né, o processo de emissor, de receptor, de decodificador, de ruído, que tudo isso está dentro, está embutido nisso que eu vou falar para você. Mas vamos aqui aos fatores que podem dificultar a nossa comunicação e, com isso, a nossa aula, né? O conteúdo em detrimento das necessidades do aluno. É preciso a gente ter uma clareza de sentir a sala e entender a necessidade real para cada momento, né? Naquela especificação ali do que a gente quer falar. Muitas vezes, essa abordagem meramente técnica, essa abordagem meramente expositiva, não abre espaço ali para fluírem novas questões, fluírem ali novas iniciativas. Qual é a real necessidade ali? Por exemplo, vai ter turmas que você vai precisar, por um momento, parar ali a aula, porque a turma tem uma necessidade de se conversem com eles, tem a necessidade de uma motivação, tem a necessidade que você pare e passe um vídeo motivacional e trate, né, faça um trabalho de gestão de pessoas naquela sala. A gente precisa ter essa sensibilidade. O professor é o termômetro da sala. Professores rígidos que acham que só a salivação, a mera exposição das ideias é o ideal para se fazer uma aula ser e agradar, é preciso rever isso aí. Qual é a real necessidade do seu aluno naquele momento? Ele tem a necessidade de uma revisão, ele tem a necessidade de que você aborde o conteúdo de maneira diferente, ele tem a necessidade de que você passe uma dinâmica de grupo para que aquilo ali possa ser bem mais explicado. A turma está com a necessidade de que você sente um pouco e converse, joga a real. E aí, pessoal, o que é que vocês querem? O que é que a gente pode chegar? Qual é a dificuldade que vocês estão tendo? O que é que está acontecendo? Que se faça um trabalho de gestão de pessoas, que se faça um trabalho, uma dinâmica, que se trate o emocional, porque principalmente turmas que são do período noturno, as pessoas chegam às vezes muito carregadas, né, de vários problemas. A gente tem que ter essa sensibilidade, tá? Senão as coisas ficam um pouco rígidas demais e a gente acaba indo por um caminho inflexível. Não organizar as ideias antes de expressá-las. Professores que são aleatórios, né? A sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio tem que ser uma linha perene. Você tem que concatenar as ideias de tal forma que elas façam sentido. Você não pode falar algo e deixar aquilo solto, onde um vai ter a interpretação de um jeito, outro vai ter a interpretação de outro jeito. As suas ideias têm que ser concatenadas em direção a um objetivo comum, que é passar o entendimento daquilo que você quer abordar. Você não pode ser aleatório. Manter esquemas mentais rígidos.
Professores que não abrem espaço na sua aula para a criatividade, que não dão espaço para que o aluno seja o protagonista da aula. Vou repetir aqui, não cabe ao professor o estrelismo em sala de aula, mas cabe ao professor fazer o máximo para que a estrela de cada um dos seus alunos brilhe cada vez mais forte. Então, assim, não adianta a gente querer manter esquemas rígidos, né, de seguir uma linha rígida, é assim, minha aula é slide, minha aula é quadro, minha aula é isso. Não, você tem que ser flexível, abrir espaço para a criatividade, incentivar a criatividade dos seus alunos. Conceitos ou termos novos demais para os alunos. Não adianta também querer impressionar com um vocabulário absurdo, tá? E é preciso ter o cuidado de abordar cada assunto de uma vez, tá? Não adianta trazer coisas novas de carrada, de tsunami, de enxurrada. Você vai confundir a cabeça dos seus alunos. Você vai tratando, né, uma coisa nova de cada vez. Não precisa ser demais. Também não precisa usar uma linguagem técnica. Você não precisa usar uma linguagem rebuscada para impressionar. Você precisa ter o cuidado de trabalhar cada conceito da sua disciplina de maneira gradual e que você perceba que houve a fixação. E isso você vai trazendo um novo de cada vez. Como eu falei no café passado, tem turmas que você na primeira aula você vai tratar 4 conceitos. Tem turma que na primeira aula da mesma disciplina você vai tratar 2, porque a turma tem perfil diferente. Então você precisa sentir isso aí. O quinto não contradiz o quarto, não ampliar o universo vocabular dos alunos. Você não vai viver o tempo todo de palavras rebuscadas ou palavras técnicas, mas o correto é que ao trazer um conceito novo, imediatamente após aquilo ali, você dê o significado. Não adianta você lançar um monte de palavra solta, um monte de palavra ao léu ali, um monte de palavra nova, um monte de termo novo, um monte de conceito novo, se você não dá o significado daquilo ali, se você não faz a aplicação daquilo ali, se você não faz a contextualização. E eu já disse aqui, o aluno tem que entender o que aquela disciplina tem a ver, né? O que aquela disciplina vai ser útil para ele enquanto profissional e como aquela disciplina pode ser aplicada na sua vida pessoal. A disciplina tem que fazer sentido para o aluno nos 2 pontos. Na sua carreira profissional é isso. Mas essa disciplina também pode ser aplicada na sua vida pessoal de tal forma. Dessa maneira, você consegue fechar as arestas e ele vai entender a importância de estar estudando aquilo ali. Usar muitas ideias em uma única aula é um erro muito comum que acontece em professores que utilizam-se meramente da aula expositiva, da salivação. Só ele fala, só ele fala, só ele fala. Não tem um exercício de fixação, não tem espaço para criatividade, não tem uma dinâmica, não tem algo que você possa quebrar o gelo naquele momento ali, algo que você possa. A primeira parte eu vou dar conteúdo. A segunda parte da aula, exercício de fixação, dinâmica de grupo, trabalho individual, estudo de caso, aplicação de um conceito, encenação da realidade. Eu vou fazer alguma coisa que mude, mas o professor fica, primeira aula, primeiro horário, quadro, slide, quadro, slide. O pessoal volta do intervalo, quadro, slide, quadro, slide. Durante o quê? 10, 15 aulas, você vai asfixiar a sua turma. Eles vão até entender que você é um professor bom, que você é um professor que tem domínio, que você é um professor que tem conteúdo, mas é um professor que é pouco criativo, é um professor que é rígido, que não é flexível, é um professor que é metódico, que é analítico, que não é uma pessoa que tem uma visão mais ampla. E isso acaba comprometendo, sim, a capacidade de aprendizado e o nível de aprendizado da sua aula. É preciso flexibilizar isso aí, tá? E não melhorar a elocução. As questões da verbalização, palavras corretas, conjugações corretas. Não adianta você ter uma linguagem insegura, uma linguagem fraca, uma linguagem de conjugações torpes, onde o professor ali ele mesmo se enrola com a conjugação verbal, conjuga errado, fala errado, exemplifica errado, ou fala rápido demais, ou tem uma dificuldade ali em expressar algum tipo de termos. Use sinônimos. Durante muito tempo, eu tive e ainda tenho alguma dificuldade com termos que tenham PR no começo, TR no começo. Então, eu utilizo sinônimos. Hoje, o meu problema é melhor de se pronunciar do que antigamente. Então,
eu substituo essa palavra por questões, substituo essa palavra por infortúnio. Eu vou substituindo de forma que eu consiga, com o tempo, melhorar essa questão para poder voltar, né? Então, esses fatores, eles são fundamentais para que a nossa comunicação em sala ela seja eficiente, ela seja eficaz, né? Não vamos ser rígidos, vamos dinamizar e vamos fazer com que a estrela dos nossos alunos é quem brilhe. Não cabe a nós o estrelismo. Eu te aguardo no próximo café. Até lá!